Por muito tempo, a minha fé era como uma vela apagada. Existia, mas não iluminava nada. Meu nome é Marilene de Souza, tenho 48 anos e moro em Campinas. E essa é a minha história. Sempre fui trabalhadora. Costureira desde os 17 anos, me orgulhava de sustentar a casa com a ponta da agulha. Fui casada por 12 anos com o Jorge, um homem bom, honesto, pai dos meus 2 filhos. Morreu num acidente de carro voltando do serviço. Isso quando Pedro tinha 11 e Gabriel, o mais novo, apenas 6. Foi como arrancarem o chão dos meus pés. A partir daquela data, criei os 2 sozinha. Nunca tive tempo de pensar muito em Deus. Acordava cedo, dormia tarde, carregava cestas de roupa de um cômodo ao outro, fazendo milagre com o pouco que eu tinha. Pedro sempre foi tranquilo, mas Gabriel... Ai, Gabriel... Desde pequeno, ele era diferente. Tinha o olhar perdido, a cabeça longe. Era um menino doce, mas com a tristeza que eu não entendia. Aos 13, começou a se fechar. Dizia que o mundo não fazia sentido, que sentia raiva e não sabia por quê. No início, achei que fosse adolescência, mas a coisa foi ficando feia. Aos 14, começou a faltar na escola. Fui chamada várias vezes. Depois, as faltas viraram sumiços. Ele desaparecia por dias. No início, dizia que dormia na casa de amigos. Depois, nem justificava. Chegava abatido, com os olhos vermelhos e pele pálida. Roupas sujas, machucados no braço, a voz distante. Um dia, encontrei comprimidos no bolso da calça dele. Levei para o posto de saúde e o farmacêutico olhou e disse: "Isso aqui não é da farmácia, é droga e forte." Meu mundo parou. Eu sentia que meu filho estava sendo engolido. Comecei a ir atrás dele nos bairros onde ele dizia que andava. Entrei em vielas, becos, comunidades. Vi barracos usados como ponto de tráfico. Vi meninos da idade dele deitados no chão, sem vida nos olhos. Perguntava se tinha visto o Gabriel. Alguns diziam sim, outros debochavam. Teve uma noite em que o encontrei deitado na calçada, com um cobertor sujo em cima. Achei que estava morto. Ajoelhei ali mesmo e gritei. Ele se mexeu, abriu os olhos. "Mãe?" Foi tudo que disse. Levei para casa, dei banho e comida. No dia seguinte, ele sumiu de novo. Comecei a viver em função daquilo. Deixei de trabalhar. Não tinha mais clientes. O dinheiro acabou. Vendi a máquina de costura para pagar uma consulta com um psiquiatra particular. Gabriel foi uma vez e nunca mais quis voltar. Dizia que ninguém entendia ele. E eu também comecei a sentir isso. Ninguém entendia. Nem meus vizinhos, nem meus familiares, nem a própria igreja da qual eu sempre estive distante. Foi quando certa tarde, Dona Rita, minha vizinha de muro, veio até o portão. Ela é dessas senhoras que sempre tem um terço na mão, um sorriso no rosto e uma palavra de fé na boca. Me ofereceu café, orou comigo e disse: "Marilene, entrega a ele. Entrega de verdade. Faz o caminho da fé." "Caminho da fé?" perguntei. Ela me explicou. Falou que era como um caminho de Santiago de Compostela, só que aqui no Brasil. Um trajeto criado em 2003 por causa da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Gente que caminha por dias, semanas, para pedir, agradecer ou simplesmente buscar um recomeço. Achei bonito, mas impossível.
Eu mal consigo dormir, Dona Rita. Como vou andar por dias? Ela apenas sorriu. Vai, você vai conseguir. Por que não vai sozinha? Naquela noite, pesquisei na internet. Vi vídeos, depoimentos. Descobri que a rota tradicional começa em Águas da Prata, interior de São Paulo, e termina no Santuário Nacional de Aparecida, cerca de 315 quilômetros a pé. Pensei, se for para salvar meu filho, eu ando o mundo inteiro. No dia seguinte, comprei uma mochila usada num brechó. Separei 2 mudas de roupa, um par de tênis velho, uma capa de chuva, o terço da minha mãe e uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida que estava guardada há anos numa caixinha de sapato. Não contei para ninguém. Só deixei um bilhete com o Pedro, dizendo que precisava tentar algo por Gabriel. Fui até Águas da Prata de ônibus. Cheguei de madrugada. O frio cortava a pele. Comecei a andar às 6 da manhã, com o sol nascendo por trás das montanhas. Nos primeiros dias, o corpo ainda aguenta, mas logo os pés começam a dar sinais. Bolhas, cansaço, a mochila pesa. O silêncio pesa mais ainda. Mas é nesse silêncio que a gente começa a ouvir Deus. Cruzei por fazendas, trilhas, trechos de estrada de terra e asfalto, sempre guiada pelas flechas amarelas pintadas nas pedras, postes e muros. Passei por Andradas, Ibitiúra de Minas, Crisólia, mas em cada cidade um abraço, uma pousada simples, um café coado, um sorriso de desconhecido que diz, vai com Deus. Conheci uma mulher chamada Teresa, que fazia o caminho com uma foto do filho no bolso. Ele havia morrido por overdose. Caminhávamos juntas em alguns trechos. Ela me dizia, a dor de perder um filho é pior que qualquer ferida no pé. Em Luminosa, numa das subidas mais difíceis de todo o trajeto, meus joelhos falharam. Sentei na beira da estrada e chorei. As lágrimas misturadas à terra. Um senhor parou com um burrinho. Ofereceu água, eu não conseguia falar. Ele tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e disse, Dona, é só continuar. Mesmo sem entender, continue. E foi isso que fiz. Continuei. Tive febre, peguei chuva, dormi em chão de madeira, rachaduras nos pés, mas nunca pensei em desistir. Cada cidade trazia um pedacinho de mim de volta. Em Paraisópolis, assisti a uma missa com peregrinos de várias partes do Brasil. Um rapaz de muletas caminhava desde o Espírito Santo do Pinhal. Uma senhora de 70 anos fazia o caminho em silêncio, com uma Bíblia nas mãos. Um dia, já perto de Campos do Jordão, acordei no meio da noite com uma dor imensa no peito. Achei que fosse o fim. Me ajoelhei, abracei a imagem da santa e disse, Nossa Senhora, se for para eu morrer aqui, morro. Mas antes, escuta meu grito. Salva o Gabriel. Faz ele voltar. Toca no coração dele como está tocando no meu. Na manhã seguinte, algo mudou. Não fora, mas dentro. No 12º dia, vi a torre do santuário de Aparecida no horizonte. Era cedo. O sol ainda tímido. Meus olhos se encheram de lágrimas. Caí de joelhos. Entrei na basílica suando, tremendo, carregando a imagem da santa apertada no peito. Me ajoelhei diante do altar e chorei. Chorei até não conseguir respirar. Nossa Senhora, eu fiz tudo o que podia. Agora é com a senhora. Voltei para casa dias depois e, ao abrir o portão,
Vi Gabriel no sofá da sala, de banho tomado, rosto limpo, me olhou e disse: Mãe, posso tentar outra vez? Ele não sabia onde eu tinha ido, não sabia o que eu tinha feito, mas eu sabia. Minha oração foi ouvida. Hoje, Gabriel está limpo, faz terapia, está voltando para a escola. Sorri mais, me abraça mais e a gente conversa. E eu caminho, não só na estrada, mas na fé, no amor e na esperança. Já fiz o caminho da fé 2 vezes, e se Deus me permitir, farei outras tantas. Porque ali, entre a poeira, o frio, os morros e os pés sangrando, eu encontrei a mim mesma, eu encontrei um milagre. Quando voltei para casa, algo em mim havia quebrado, mas não de forma ruim. Era como se um casulo tivesse sido rompido. Eu não era mais a mesma mulher que partira semanas antes com medo, raiva e dúvida. Voltei transformada. A dor continuava ali, porque feridas de mãe não se apagam da noite para o dia. Mas agora ela vinha acompanhada de algo novo, esperança. E mais do que isso, a fé. Nos meses seguintes, Gabriel voltou a dormir em casa todos os dias. Fez um tratamento com um psicólogo da rede pública. Também aceitou a ajuda de um grupo de apoio para jovens dependentes químicos. Passou a se afastar dos velhos conhecidos. Pediu para voltar a estudar. Me ajudava a arrumar a casa, começou a fazer pequenos bicos e, principalmente, voltou a sorrir. Um sorriso de verdade, não aquele disfarçado que usava para me enganar. Eu também me reconectei com partes de mim que estavam adormecidas. Voltei a costurar, me matriculei num curso de bordado, passei a participar de grupos de oração. Fiz amigas. A fé começou a fazer parte do meu cotidiano, e não só dos meus pedidos de desespero. Decidi voltar ao caminho da fé no ano seguinte, dessa vez acompanhada de um pequeno grupo de senhoras aqui do bairro. Fomos em ritmo lento, mas constante. Na bagagem, levava cartas de agradecimento não só por Gabriel, mas por mim. Porque me encontrei ali. Porque descobri que a fé não é a ausência de dor, é caminhar mesmo com ela. Durante o segundo caminho, reencontrei a senhora de 70 anos que tinha visto na peregrinação anterior. Ela me reconheceu. Você é a moça do menino? Assenti. Ela sorriu com os olhos marejados. Eu sabia que você ia voltar diferente. Conversamos longamente naquela noite. Ela me contou que também havia perdido um filho e que fazia o caminho todos os anos desde então. A estrada não cura a saudade, ela disse, mas ensina a carregar. Voltar ao santuário depois de tudo foi um momento de redenção. Entrei pela lateral da basílica como da primeira vez, mas agora com o coração leve. Caminhei até o altar. Ajoelhei-me com calma e as palavras vinham espontâneas. Obrigada por não me deixar sozinha, por caminhar comigo, por cuidar dele quando eu não podia e por me ensinar que milagre também é transformação. Ao lado, uma família rezava em silêncio. Uma criança de colo chorava. Uma jovem escrevia um pedido num caderninho. E de repente me dei conta. Todos nós estamos em alguma estrada. Uns com os pés, outros com o coração. Eu saí do fundo do poço. Meu filho voltou da beira do abismo. E tudo começou com um passo. Um simples passo. Desde então, sempre que vejo alguém desesperado, com os olhos perdidos, como os meus estavam, digo a mesma coisa que Dona Rita me disse. Faz o caminho.
nem que seja com o coração, mas faz. Porque é andando, mesmo sem entender, mesmo machucada, mesmo com medo, que a gente chega onde a fé nos espera. E se alguém me perguntar o que vi durante aqueles quilômetros, direi: vi o milagre acontecendo em cada detalhe. No pão oferecido por um estranho, no calor de uma sopa em noite fria, no abraço de uma idosa, no silêncio das montanhas, no céu estrelado sobre as trilhas de Minas e, principalmente, no olhar do meu filho quando voltou para casa. Porque o milagre que eu tanto pedi voltou caminhando sozinho até mim.